Muitas pessoas dedicam grande parte de suas vidas à busca incessante por dinheiro, acreditando que trabalhar mais e acumular bens as levará a realizar. No entanto, frequentemente são justamente essas que permanecem estagnadas, sem alcançar a tal desejada estabilidade. Enquanto isso, há quem pareça não priorizar o dinheiro e, ainda assim, desfrute de prosperidade, aumente seus recursos e construa patrimônio de forma consistente. Como isso acontece? A explicação reside em um conhecimento ancestral cultivado pelo povo judeu ao longo de milênios, que oferece uma perspectiva diferente sobre riqueza e sucesso. No Brasil, a maioria enfrenta uma rotina extenuante, acorda cedo, trabalha o dia todo e chega em casa esgotada apenas para perceber que, no fim do mês, mal consegue cobrir as despesas básicas. Vivem sob constante estresse, ansiedade e medo do amanhã. Muitos acreditam que a solução está em trabalhar ainda mais, buscar um segundo emprego ou fazer horas extras. Contudo, essa abordagem os mantém presos em um ciclo vicioso, incapazes de enxergar o verdadeiro caminho para a prosperidade. Ao longo de sua história, o povo judeu desenvolveu uma compreensão profunda sobre riqueza. Apesar de terem sido perseguidos, expulsos de suas terras e perdido tudo inúmeras vezes, sempre conseguiram se reerguer e prosperar novamente. Esse fenômeno não se deve ao acaso, à sorte ou a teorias conspiratórias, mas a um saber transmitido de geracal em geracal. Uma sabedoria que vai além de simplesmente ganhar dinheiro, focando em multiplicar recursos e criar abundância genuína. O primeiro princípio revolucionário dessa filosofia é a ideia de que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para alcançar um propósito maior. Quando alguém corre desesperadamente atrás de dinheiro, está colocando o meio no lugar do objetivo. E como passar a vida perseguindo um martelo, esquecendo que sua função é construir uma casa? Para os judeus, o essencial é ter clareza sobre o que se deseja construir na vida. Qual é o propósito? O que se pretende deixar como legado? Quando essa visão está definida, o dinheiro surge naturalmente como consequência de um trabalho alinhado a um objetivo maior. A prosperidade, segundo essa tradical, se baseia no que chamam de triângulo da prosperidade, composto por três pilares interdependentes. O primeiro é o equilíbrio emocional e físico. O segundo, a estabilidade financeira e a liberdade econômica. O terceiro, viver de acordo com o propósito de vida. Esses elementos não funcionam isoladamente, precisam estar em harmonia. É possível ganhar muito dinheiro, mas sem saúde física e emocional, não haverá prosperidade verdadeira. Pode-se ter saúde, mas se a vida for solitária, faltará paz. Ter saúde e recursos financeiros, mas desconhecer o propósito, gera um vazio constante. A maioria das pessoas no Brasil concentra seus esforços apenas no segundo pilar, buscando dinheiro e liberdade financeira, enquanto negligencia os outros dois. Trabalham tanto que comprometem a saúde, desenvolvem ansiedade, depressão e doenças, e, mesmo quando acumulam algum patrimônio, não sabem o que fazer com ele por nunca terem refletido sobre seu propósito. O resultado lhe frustra sensação de vazio e a impressão de que algo está errado, mesmo quando as contas estão pagas. Outro ponto crucial é a forma como se enxerga o dinheiro. No Brasil, muitas pessoas associam riqueza à culpa, repetindo frases como dinheiro não traz felicidade ou rico não entra no seu. Essas ideias, profundamente enraizadas na cultura, criam uma barreira invisível entre o indivíduo e a prosperidade. Para os judeus, a riqueza obtida de maneira honesta e vista como uma bencal, um sinal de que se está cumprindo bem seu papel como co-criador da própria realidade. Na tradical judaica, existe um conceito poderoso: quando Deus criou o homem, disse: "Facamos o homem à nossa imagem e semelhança", cultural. Os sábios interpretam que Deus conversava com a alma de Adão, dizendo: "Nos dois criaremos o homem." Deus fornece o cenário e o corpo, mas cabe a cada um construir sua realidade. Essa visão reforça que ninguém é vítima das circunstâncias ou do destino, mas sim co-criador de sua vida. Se é possível criar a própria existência, também é possível gerar abundância, riqueza e transformar a realidade financeira. No entanto, muitas pessoas no Brasil não acreditam nisso. Elas pensam que nasceram pobres e morrerão pobres, que o sistema é injusto e que nada podem fazer, que a riqueza é destinada a outros. Esse tipo de pensamento é chamado de mentalidade de escassez, que pressupõe que não há o suficiente para todos, que se alguém ganha, outro precisa perder, e que o mundo é um lugar limitado onde preciso competir ferozmente por recursos. Essa mentalidade atrai exatamente o que se teme, escassez, pois se atrai aquilo em que se acredita. O povo judeu cultiva o oposto, a mentalidade de abundância. Eles acreditam que o universo é infinito, assim como Deus, e que, portanto, a bondade, a misericórdia e a provisão também são ilimitadas. Se cada um é uma extensão de Deus na criação, também pode gerar infinitas possibilidades e abundância. Essa crença se reflete em práticas cotidianas. Um judeu costuma indicar o trabalho de outros,
compartilhar conhecimento e ensinar o que sabe, pois entende que quanto mais se divide, mais se recebe. Quanto mais se ajuda outros a prosperar, mais se prospera. Muitas pessoas guardam ideias valiosas por medo de que alguém as roube ou evitam ensinar o que sabem para não criar concorrência. Esse comportamento, fruto da mentalidade de escassez, mantém o indivíduo preso. O judeu pensa diferente. Compartilha suas melhores ideias porque confia na abundância do universo, afirmando que sempre haverá mais. Essa confiança permite que a prosperidade flua. Contudo, a mentalidade de abundância não significa ser irresponsável com o dinheiro. Pelo contrário, os judeus são extremamente cuidadosos e estratégicos com seus recursos. Princípio fundamental e a regra do terço, ensinada desde a infância. Tudo que se ganha deve ser dividido em 3 partes: um terço para viver, um terço para poupar e investir, e um terço para fazer o bem e ajudar o próximo. Essa divisão garante equilíbrio, permitindo viver bem no presente, construir o futuro e contribuir para o bem-estar da comunidade desde o início. A doação não é vista como um ato eventual, mas como uma prática constante, integrada ao cotidiano. Mesmo em momentos de dificuldade, a contribuição é mantida, ainda que em menor escala. Isso reforça a ideia de que a abundância não depende exclusivamente do volume de recursos, mas da disposição em compartilhar. A generosidade, nesse contexto, também está ligada ao local de responsabilidade coletiva. A comunidade judaica tradicionalmente se organiza para garantir que ninguém fique desamparado, seja por meio de doações diretas, seja por iniciativas estruturadas, como fundos de auxílio mútuo. Essa rede de apoio não apenas fortalece os laços sociais, mas também cria um ambiente em que a prosperidade individual está atrelada ao bem-estar do grupo. Outro aspecto relevante é a forma como a doação é encarada, não como um gesto de superioridade, mas como um dever. A tzedakah, por exemplo, não se limita a esmolas, mas inclui ações que promovem a autonomia do beneficiado, como oferecer trabalho, educação ou oportunidades de desenvolvimento. O objetivo não é apenas aliviar necessidades imediatas, mas capacitar as pessoas, para que se tornem independentes. Essa abordagem contrasta com a visão comum em muitas sociedades, onde a caridade é frequentemente associada à esmola ou a doações pontuais, sem um compromisso mais profundo com a transformação social. A mentalidade judaica, por outro lado, entende que a verdadeira generosidade não se mede apenas pelo valor doado, mas pelo impacto gerado. Além disso, a prática da doação está diretamente ligada à ideia de gratidão. Ao compartilhar, reconhece-se que os recursos não são apenas fruto do esforço individual, mas também de circunstâncias favoráveis e do apoio de outros. Essa consciência reforça a humildade e evita que a prosperidade se transforme em arrogância. A relação entre generosidade e prosperidade também pode ser observada em estudos sobre comportamento econômico. Pessoas que cultivam hábitos de doação tendem a desenvolver uma mentalidade mais aberta a oportunidades, uma vez que a confiança no fluxo de recursos as torna menos avessas ao risco. Além disso, a reputação de generosidade atrai parcerias e colaborações, ampliando as possibilidades de crescimento. No entanto, é importante destacar que a generosidade não deve ser confundida com desperdício ou falta de planejamento. Os princípios judaicos enfatizam a importância de doar com sabedoria, garantindo que os recursos sejam aplicados de forma eficiente e sustentável. Isso significa avaliar as necessidades reais, evitar doações impulsivas e priorizar iniciativas que gerem impacto duradouro. A educação financeira também desempenha um papel fundamental nesse processo. Desde cedo, os indivíduos são incentivados a entender o valor do dinheiro e a importância de equilibrar consumo, poupança e doação. Essa formação não apenas evita excessos, mas também ensina que a prosperidade não é um fim em si mesma, mas um meio para contribuir com o mundo. Por fim, a generosidade está intrinsecamente ligada à ideia de legado. Ao doar, não se busca apenas um retorno imediato, mas a construção de um futuro melhor para as próximas gerações. Essa visão de longo prazo reforça a noção de que a verdadeira riqueza não se acumula apenas em contas bancárias, mas em ações que beneficiam a coletividade de clientes, compartilhar oportunidades e oferecer suporte em momentos de necessidade. Essa rede de conexões não se limita a laços religiosos ou culturais, mas se estende a relações baseadas em confiança, reciprocidade e interesse mútuo. A comunidade funciona como um sistema de apoio que facilita o acesso a recursos, conhecimento e parcerias, reduzindo riscos e ampliando possibilidades. A ideia de que a prosperidade e um esforço coletivo está enraizada na tradição judaica.
O conceito de tzedakah, por exemplo, não se restringe à caridade individual, mas envolve a responsabilidade de toda a comunidade em garantir que seus membros tenham condições dignas de vida. Isso inclui desde assistência a famílias em dificuldade até o financiamento de educação e empreendedorismo. Ao fortalecer o grupo, cada indivíduo se beneficia, criando um ciclo virtuoso de crescimento compartilhado. Outro aspecto fundamental e a valorização do conhecimento. Desde cedo, a educação é tratada como um pilar essencial, não apenas para o desenvolvimento pessoal, mas como um instrumento de transformação social. A tradição rabínica incentiva o estudo contínuo, a troca de ideias e a busca por soluções inovadoras. Essa cultura do aprendizado constante permite que os membros da comunidade se adaptem a mudanças, identifiquem oportunidades e superem desafios com maior eficácia. A relação com o tempo também merece destaque. Enquanto muitas culturas priorizam resultados imediatos, a mentalidade judaica valoriza a paciência e a visão de longo prazo. Investimentos, negócios e até mesmo relações pessoais são construídos com base em confiança e consistência, evitando decisões impulsivas. Essa abordagem reduz a volatilidade e aumenta a estabilidade, permitindo que projetos e iniciativas alcancem seu potencial máximo. Por fim, a prosperidade, nessa perspectiva, não se mede apenas por indicadores materiais, mas pela capacidade de gerar impacto positivo. O sucesso é avaliado não só pelo que se acumula, mas pelo que se contribui. Essa mentalidade orienta as escolhas individuais e coletivas, garantindo que a riqueza seja um meio para promover bem-estar, justiça e progresso. Ao integrar ética, estratégia e comunidade, cria-se um modelo de prosperidade que transcende o individualismo e se sustenta em valores duradouros da prosperidade sob essa ótica. As oportunidades de negócios, o acesso a crédito e a demanda por produtos ou serviços não são vistos como favores, mas como componentes de uma inteligência social que reconhece a interdependência. A construção da prosperidade ocorre em rede, onde o fortalecimento coletivo gera benefícios mútuos. No contexto brasileiro, predomina uma visão individualista na qual pedir ou oferecer ajuda é frequentemente associado a fragilidade ou perda. Essa mentalidade limita o potencial de crescimento, ao passo que a abordagem coletiva demonstra que o apoio mútuo amplia as possibilidades de sucesso. A tradição judaica, por exemplo, incorpora o princípio de que a responsabilidade pelo outro é um valor central. A ideia de que todos são responsáveis uns pelos outros não se baseia em caridade, mas no entendimento de que o êxito de um indivíduo contribui para o fortalecimento do grupo, assim como as dificuldades de um membro afetam o conjunto. Essa dinâmica cria uma cultura de suporte recíproco, onde a mobilização em momentos de adversidade não é motivada por pena, mas pela compreensão de que a prosperidade é um fenômeno compartilhado. Além disso, a ajuda ao próximo é vista como uma obrigação moral, um dever de contribuir para o bem-estar geral. A crença de que cada ato de generosidade é um instrumento para promover o bem no mundo estabelece um ciclo virtuoso. Ao beneficiar outros, o indivíduo atrai benefícios para si mesmo. Essa perspectiva transforma a prosperidade em um processo contínuo, onde o crescimento individual e coletivo se reforçam mutuamente. No âmbito prático, a educação financeira e empreendedora é introduzida desde a infância. As crianças são ensinadas a lidar com dinheiro de forma estruturada, aprendendo a poupar, investir e doar. Um exemplo disso viu o ritual do Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, no qual os jovens recebem presentes, muitas vezes em dinheiro, e são orientados a dividi-los em 3 partes: uma para gastos pessoais, outra para poupança e investimentos, e a última para doações. Essa prática internaliza a regra do terco, promovendo uma relação equilibrada com os recursos desde cedo. Em contraste, muitas famílias brasileiras evitam discutir finanças com os filhos, seja por considerá-lo um assunto inadequado para crianças, seja por transmitir mensagens negativas, como a ideia de que o dinheiro é escasso ou fonte de problemas. Essas narrativas condicionam as crianças a uma mentalidade de escassez, dificultando o desenvolvimento de uma relação saudável com os recursos financeiros na vida adulta. A formação empreendedora também é incentivada precocemente. Crianças são estimuladas a criar pequenos negócios, como a venda de limonada, serviços de lavagem de carros ou produção de artesanatos. O objetivo não é o lucro em si, mas o aprendizado prático sobre criação de valor, atendimento ao cliente e gestão financeira. Além disso, os pais frequentemente questionam os filhos não sobre suas notas escolares,
mas sobre as perguntas que fizeram, estimulando o pensamento crítico, a curiosidade e a criatividade, habilidades essenciais para a prosperidade em qualquer área. Outro conceito fundamental e a reinterpretação do fracasso. Na visão judaica, não existe fracasso, apenas aprendizado. Quando um empreendimento não alcança o resultado esperado, a reflexão se concentra no que pode ser aprimorado na próxima tentativa. Essa mentalidade elimina o medo paralisante do erro, permitindo que o indivíduo experimente, inove e, consequentemente, prospere. No Brasil, o fracasso é muitas vezes estigmatizado, associado à vergonha ou incompetência, o que leva à paralisia e à manutenção de situações desconfortáveis por medo de tentar. A história de um empresário judeu na década de 1980 ilustra essa abordagem. Após perder tudo em um investimento arriscado, ele se viu com dívidas milionárias. Em vez de lamentar, seus amigos celebraram a experiência como uma oportunidade de aprendizado, destacando que agora ele sabia como se reerguer. Poucos anos depois, ele reconstruiu sua fortuna, tornando-se ainda mais próspero, pois havia transformado o Reves em uma escola. A prosperidade, portanto, não e um destino fixo, mas uma jornada de aprendizado contínuo. Obstáculos, erros e perdas são vistos como oportunidades de crescimento, que tornam o indivíduo mais sábio e resiliente. Quanto mais se aprende, mais se expande a capacidade de prosperar. Um elemento central nesse processo e a fé, não apenas no sentido religioso, mas como confiança inabalável no potencial de realização. A crença de que o universo conspira a favor, mesmo diante de adversidades, não e passiva. Ela se manifesta na cal, trabalhar como se tudo dependesse do esforço pessoal, mas confiar como se tudo dependesse de uma força maior. Essa combinação de iniciativa e fé e poderosa. No contexto brasileiro, observa-se frequentemente uma fé passiva baseada na espera por soluções externas, como sorte ou intervenção alheia, ou, em outro extremo, uma descrença total na possibilidade de sucesso. Ambas as posturas limitam o progresso, a primeira por falta de acal, a segunda por falta de crença. A fé ativa, por sua vez, pressupõe acreditar no próprio potencial, agir com integridade, criar valor e confiar que os resultados virão. Um versículo bíblico resume essa filosofia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará suas veredas. Isso significa agir com diligência, mas reconhecer que existe uma sabedoria maior em operação, que nem sempre é compreendida no momento. A confiança no propósito maior permite que, ao seguir o caminho correto, tudo se alinhe eventualmente. Ao integrar esses princípios, mentalidade coletiva, educação financeira, resiliência diante do fracasso e fé ativa, constrói-se um modelo de prosperidade que transcende o acúmulo material. Trata-se de um sistema em que o sucesso é medido não apenas pelo que se conquista, mas pelo impacto gerado, pelo aprendizado acumulado e pela capacidade de contribuir para um bem maior a incorporar essas ideias e a adaptá-las à sua realidade. Os princípios não exigem renúncia, mas sim abertura para uma nova perspectiva sobre prosperidade, trabalho e propósito. A aplicação prática desses conceitos no contexto brasileiro demanda atenção às particularidades locais, como a instabilidade econômica, as desigualdades sociais e as oportunidades específicas do mercado. No entanto, as bases permanecem as mesmas: disciplina, planejamento e uma visão de longo prazo. O primeiro passo é reconhecer que a prosperidade não é um evento isolado, mas o resultado de hábitos consistentes e escolhas alinhadas com valores sólidos. Ao examinar as crenças sobre dinheiro, por exemplo, e como encontrar ideias enraizadas na cultura de escassez, como a noção de que dinheiro é sujo ou que riqueza é para poucos. Identificar essas percepções limitantes e substituí-las por uma mentalidade de abundância, entendendo que recursos podem ser gerados e multiplicados, e fundamental. Da mesma forma, definir um propósito claro não precisa ser um processo grandioso. Pode começar com pequenas ações diárias que reflitam valores pessoais, como dedicar tempo à família, contribuir para a comunidade ou desenvolver habilidades que gerem impacto positivo. A regra do terco, por sua vez, pode ser adaptada à realidade financeira de cada um. Mesmo com rendimentos modestos, é possível separar uma porcentagem para investimentos, outra para despesas essenciais e uma terceira para doações ou apoio a causas. O importante é criar o hábito de administrar os recursos de forma intencional, independentemente do valor inicial. Com o tempo, essa prática se torna natural e contribui para uma relação mais saudável com o dinheiro. O investimento em educação também deve ser priorizado, especialmente em um país onde o acesso ao conhecimento financeiro ainda é ilimitado. Cursos, livros, podcasts e mentorias podem preencher essa lacuna, oferecendo ferramentas para tomar decisões mais conscientes. Além disso, cuidar da reputação e da integridade é um diferencial em qualquer ambiente, pois a confiança é um ativo valioso que se constrói ao longo do tempo. Pequenos gestos,
como cumprir prazos, ser transparente nas relações e agir com ética, fortalecem a credibilidade e abrem portas para oportunidades futuras. A generosidade, por sua vez, não precisa estar ligada a grandes quantias. Compartilhar conhecimento, oferecer ajuda a quem precisa ou apoiar iniciativas locais são formas de cultivar uma mentalidade de abundância. Essa prática reforça a ideia de que há recursos suficientes para todos e que o ato de dar não diminui, mas sim amplia as possibilidades de receber. Outro aspecto essencial e o equilíbrio entre trabalho e descanso. A cultura brasileira muitas vezes valoriza o excesso de dedicação ao trabalho, mas a prosperidade verdadeira inclui saúde física, bem-estar emocional e tempo para o lazer. Reservar momentos para o autocuidado, a espiritualidade e os relacionamentos evita o esgotamento e garante que o sucesso financeiro não seja alcançado às custas de outras áreas da vida. Mudar o foco do dinheiro para a excelência e uma estratégia poderosa. Em vez de perseguir resultados financeiros de forma desesperada, concentrar-se em oferecer valor, resolver problemas e aprimorar habilidades cria um ciclo virtuoso. A prosperidade, nesse caso, torna-se uma consequência natural do comprometimento com a qualidade e o serviço. A construção de uma rede de apoio também é crucial. Cercar-se de pessoas que compartilham valores semelhantes, que incentivam o crescimento e que praticam a generosidade potencializa os resultados. Da mesma forma, evitar ambientes tóxicos ou relações que reforçam a mentalidade de escassez e um passo importante para manter o alinhamento com os objetivos. Desenvolver fiativa, a combina cal de crenca e a cal, e o que diferencia aqueles que alcançam a prosperidade daqueles que apenas sonham com ela. Acreditar no próprio potencial e no apoio do universo é importante, mas não substitui o trabalho árduo e a persistência. Os resultados podem demorar, mas a consistência nas ações, aliada à confiança no processo, garante que os frutos sejam colhidos no momento certo. Essa jornada não é linear nem livre de desafios. Haverá momentos de dúvida, obstáculos e até retrocessos. No entanto, os princípios universais da prosperidade, como os refinados ao longo de séculos pela sabedoria judaica, oferecem um caminho estruturado para superar essas dificuldades. Eles não prometem soluções mágicas, mas sim um método testado e comprovado para construir uma vida plena em todas as suas dimensões. A aplicação desses conceitos no Brasil, com suas particularidades culturais e econômicas, exige adaptação, mas não altera sua essência. O que muda é a forma como cada pessoa incorpora sua rotina, respeitando suas circunstâncias e objetivos. O mais importante é dar o primeiro passo com a consciência de que a prosperidade verdadeira não se limita ao acúmulo de bens, mas sim à capacidade de viver com propósito, integridade e abundância em todas as áreas da vida. A disposição para mudar, crescer e enfrentar medos, crenças limitantes e hábitos prejudiciais e o ponto de partida. A partir daí, a aplicação dos princípios ocorre de forma gradual, um passo de cada vez, com consistência e persistência. A confiança no processo e a disciplina são elementos essenciais para que as transformações se consolidem. Ao adotar esses fundamentos de maneira disciplinada, é possível visualizar um futuro no qual a mentalidade de abundância se estabelece. O receio da escassez deixa de dominar as decisões e o propósito de vida se torna mais claro. A gestão dos recursos financeiros passa a seguir uma divisão equilibrada. Uma parte destinada ao bem-estar presente, outra ao planejamento do futuro e uma terceira contribuição para o crescimento de outras pessoas. O investimento contínuo em desenvolvimento pessoal e profissional fortalece a reputação e a capacidade de gerar valor. A generosidade, aliada à excelência, abre portas para novas oportunidades. As relações familiares e sociais são cultivadas com atenção e o trabalho é realizado com propósito, não por necessidade. Nesse contexto, os recursos financeiros fluem de maneira natural, como consequência de um alinhamento entre ações e valores. Essa realidade não é inatingível, mas exige comprometimento. O processo envolve uma transformação interna, a aplicação prática de princípios comprovados e a manutenção do foco, mesmo diante de desafios. A tentação de retornar a padrões antigos pode surgir, mas a persistência é determinante para superar obstáculos. A diferença fundamental está na abordagem. Quem busca recursos de forma desesperada, movido pelo medo e pela carência, tende a afastar oportunidades. A escassez se perpetua quando a energia é direcionada apenas para a sobrevivência. Por outro lado, quem concentra esforços no propósito, na excelência e na contribuição genuína atrai prosperidade. A confiança, a generosidade e a disciplina criam um ambiente favorável ao crescimento. Esse princípio, embora simples em sua essência, exige dedicação para ser aplicado de forma consistente. Comunidades que dominam essa mentalidade ao longo de gerações demonstram sua eficácia.
A resiliência e a prosperidade não são o resultado de características inatas, mas da escolha consciente por princípios atemporais. Agora, esses mesmos fundamentos estão acessíveis. A decisão de aplicá-los ou não depende exclusivamente de cada indivíduo. A capacidade de transformar a relação com os recursos e com a prosperidade está ao alcance, desde que haja disposição para agir. A abundância não é um acaso, mas uma consequência de escolhas alinhadas com valores sólidos. Cabe a cada um definir o caminho a seguir. A possibilidade de construir uma vida de realização integral está disponível, mas requer o conhecimento e as ferramentas necessárias já existem. Esta, portanto, a escolha entre permanecer nos padrões atuais ou dar início a uma nova trajetória.